Safras de Histórias, e hoje a gente vai falar sobre o Protocolo Eco, um protocolo exclusivo da Expocacer, que fomenta as boas práticas agrícolas juntos aos seus cooperados, né? Eu converso agora com o nosso diretor-presidente executivo, Simão Pedro de Lima, Farla Gomes, gerente técnica, que responde pelas áreas de sustentabilidade e Educampo, Sebrae, na Expocacer. Sejam muito bem-vindos e vamos falar sobre esse protocolo. É um protocolo que é gratuito e exclusivo. Simão, vou começar perguntando ao Simão. Simão, para a gente entender um pouquinho, como é que surgiu essa ideia, né? De onde surgiu essa necessidade de um protocolo exclusivo? Você usou a palavra correta, necessidade. Não é uma ideia, é uma resposta à necessidade do mercado consumidor. Porque o que é um protocolo? É uma garantia de práticas, é uma garantia de processos. E esse protocolo ECO é a garantia de processos das boas práticas agrícolas, da respeitabilidade ambiental, da respeitabilidade social e da busca de qualidade. Então, é uma necessidade atendida do mercado. A Expocacer sempre está atenta ao que o mercado indica. Quando eu digo mercado, não é aquele ser abstrato do mercado, é o consumidor. É aquele que compra o café, não é o intermediário, não é o dealer, não é o torrador, é o consumidor do café. E o consumidor do café hoje, essa geração, principalmente essa geração mais nova, vamos dizer a geração Z, ela representa hoje 27% do mercado consumidor do café. Quando falamos geração Z, estamos falando de uma geração de até 30 anos, dos 18 aos 30 anos. Representa 27%. Essa geração, ela pergunta muito sobre as práticas, sobre a forma de produzir. A pergunta-chave dessa geração é como é produzido. E o protocolo ECO, ele vem justamente para garantir que a forma de produzir segue as regras de respeitabilidade socioambiental. Então é uma resposta, digamos, bem dada ao mercado consumidor, a esses que querem saber como a produção acontece. Se nós somarmos a geração que nós chamamos milênio, né, geração Y, que é a turma aí dos 40 anos, mais ou menos, dos 30 aos 40, nós estamos falando em 50% mais ou menos do mercado consumidor. E essas duas gerações demandam isso. Então a Expocacer, ela respondeu ao mercado com esse protocolo. O protocolo, digamos, Expocacer Controle de Origem, né, para demonstrar que o café comercializado com esse protocolo garante não só a rastreabilidade, não só a origem física, mas garante que naquela origem física até o destino, esse Direct Farm, ele faz dentro de critérios de respeitabilidade socioambiental. Bacana. Fala, eu vou passar a bola para você, porque é uma pergunta muito técnica. Sim. O que é que o protocolo ECO, como é que o protocolo ECO se diferencia dos demais protocolos, né, das demais certificações? Como é que vocês avaliam isso? Bom, quando a gente começou a desenhar esse protocolo, eu me lembro que foi em 2021, quando eu entrei na área de sustentabilidade da Expocacer, a gente começou a estudar qual era a necessidade do cooperado também. Então veio essa necessidade do mercado, essa demanda do mercado que ela é real, e também a realidade do campo, que é onde eu atuo. Então, no campo, o que eu sempre percebi é que o produtor ainda tem algumas dúvidas em relação à legislação local, até porque a legislação local ela é muito complexa, né? Muito extensa, complexa. Então, a gente estava fazendo um projeto para conseguir desmistificar e deixar de forma mais didática para o cooperado conseguir atender a legislação local e as boas práticas, né? Avançando ali para um manejo regenerativo sustentável. Então, a gente desenhou e foi um trabalho, assim, de várias mãos, né? O Departamento de Sustentabilidade da Expocacer é um departamento robusto. Nós envolvemos também a área técnica, né? Principalmente os técnicos do Educampo, para entender principalmente ali no pilar ambiental, quando a gente fala sobre o manejo agronômico das propriedades. Então, foi um estudo que nós fizemos e no início a gente chamou de projeto, porque ele deveria ter um início, meio e um fim. Quando a gente conseguiu finalizar esse projeto, a gente então foi entender como
ter credibilidade e como aplicar isso no campo de forma leve, onde o produtor não sinta que ele está passando por um processo de auditoria, de certificação. Então, a gente buscou a plataforma global do café, né, que ela consegue acreditar, fazer essa auditoria dos protocolos e garantir ali um padrão de qualidade por meio do currículo de sustentabilidade. E nós atendemos ali no primeiro ano. Então, em 2024, a gente conseguiu a aprovação da plataforma global do café. E aí, então, a gente começou realmente a aplicar no campo junto com nossos cooperados. No início foi um projeto piloto, né, que começou ali em 2023. E por que, né, essa linha do tempo? Porque primeiro você tem que entender a necessidade, entender a aplicabilidade. Não adianta eu escrever um protocolo muito complexo e no campo não dá certo. Então, a gente fez esse estudo, depois a gente atendeu fez os ajustes, né, de acordo com esse currículo, e nós fizemos um piloto que durou 1 ano no campo, sob vistoria da GCP e do ITC, né, que é um órgão certificador contratado pela plataforma global do café. Então, eles auditaram durante 1 ano e em 2024 veio a aprovação. Né? Isso não significa que agora a gente se desvincula desse processo de auditoria, pelo contrário, né? A GCP está mais próxima ainda, acompanhando todo o processo de melhoria contínua, inclusão de produtores, e aí tem a auditoria formal, que ela ocorre anualmente no período de safra. Então, foi uma trajetória que eu sinto muito orgulho de ter acompanhado desde o início. Eu me lembro lá das primeiras conversas com o Simão. O Simão sempre acreditou muito nesse projeto, o Conselho de Administração também. E hoje ver, né, esse número grande de produtores nesse projeto e saber que nós temos ainda espaço para todos os cooperados e tem essa porta de entrada para certificações é algo muito gratificante. E por que uma porta de entrada? Quando você me pergunta a diferença do protocolo para certificações do mercado, eu diria que são temas diferentes, um pouco diferentes, porque o protocolo da Expocacer, ele garante ali que o produtor dê esse primeiro passo. Então, o produtor consegue ter o primeiro passo, ele garante ali as boas práticas na sua propriedade, e aí a gente vai preparando ele para as diversas certificações que também são super importantes para o mercado consumidor. Simão, Deixa eu pegar um gancho aqui no que a Fica à Farla vontade. colocou. Um outro motivo pro protocolo ECO. As empresas, as exportadoras, as importadoras, passaram a desenvolver protocolos próprios. Sim. Em função de um conjunto econômico do mercado que beneficia, privilegia práticas da chamada economia verde. E essas práticas da economia verde, elas significam certos aportes de recursos que trazem rebates de custos financeiros. Então, muitos exportadores que buscam linhas internacionais, muitos importadores, começaram a desenvolver esses seus próprios protocolos como que garantidores das boas práticas agrícolas para manter a economia verde, a linha verde. E isso ensejou vários protocolos, de forma tal que o cooperado ele respondia a 4, 5, 6 certificações, 6 auditorias, melhor dizendo, e até mais. Para se ter uma ideia, quando nós trabalhamos o protocolo ECO, existia 16 certificações, 16 protocolos aplicados, e o produtor poderia receber 16 auditorias simultâneas, ou uma depois da outra. E a ideia do protocolo ECO, por isso foi levado à plataforma global do café, a GCP, porque lá na GCP existe o critério da equivalência. O protocolo que é reconhecido como equivalente, ele tem o mesmo peso dos demais. Então, o protocolo do exportador A tem o peso do protocolo ECO, do exportador B, do exportador C, do exportador D, naquilo que nós chamamos de protocolos de segunda parte, que há uma auditoria além da própria empresa. E dessa forma significa que cabe à Expocacer, nas suas negociações, encaixar o seu protocolo. E isso evita que o produtor tenha que responder a N outros protocolos, porque o da Expocacer é equivalente. Então, por exemplo, hoje nós temos
negociações com importadores que o protocolo ECO substituiu outro protocolo. Hoje, por exemplo, se nós olharmos a estrutura de precificação, o protocolo ECO ele tem o mesmo prêmio que o 4C. Então, isso é importante, porque é como se concentrássemos em um protocolo todos os outros, pelo critério da equivalência. Então, isso é um outro ganho que se tem, em vez de responder a N outros protocolos. Não estou me referindo aos de terceira parte, porque existem os protocolos de terceira parte. Uma Reinforced Alliance, por exemplo, é um protocolo de terceira parte. O ECO é um protocolo de segunda parte. E dos outros exportadores, também de segunda parte. Então, o da Expocacer, ele pode vir a substituir esses protocolos, à medida que a cooperativa vai incluindo isso como condições de negócio. Então, nós já tivemos hoje, não me cabe aqui citar, mas já tivemos hoje importador, grande porte, que já adota o protocolo ECO, em substituição. Então, isso é importante, porque confere a credibilidade ao protocolo. Né? E continua existindo de terceira parte, sem nenhum problema. Ou seja, o protocolo ECO ele não se equivale ao RA, por exemplo, no aspecto de terceira parte, mas ele se equivale em aspecto das boas práticas, dos itens necessários às boas práticas. Então, isso é importante. E passa a ser um diferencial da cooperativa, da Expocacer, para os seus cooperados. Porque a cooperativa pode oferecer o produto, garantindo a qualidade, garantindo a rastreabilidade e garantindo as boas práticas. Porque o protocolo ECO é essa chancela, é esse carimbo, que foi reconhecido pela Plataforma Global do Café, que reconhece, por equivalência, N protocolos. Então, não existe um desnível, um protocolo dos de segunda parte, um protocolo melhor do que o da Expocacer ou pior, todos se equivalem. E vêm os protocolos de terceira parte, tudo bem, que continuam seguindo. E com o tempo, com o uso do protocolo, com a adesão do produtor, a credibilidade aumenta. E aí, digamos, a penetrabilidade no mercado também é maior. Essa é a ideia do ECO. Então, veja que responde a um anseio do mercado, a um anseio do produtor para o controle das boas práticas, para os processos de boas práticas, e contempla também a equivalência com outros protocolos e que diminui, por assim dizer, esse acúmulo de auditorias que o produtor recebe para o mesmo fim, ou seja, para protocolos que têm equivalência. Então, se um exportador, por exemplo, quer usar o protocolo dele, nós podemos dizer, olha, o protocolo da Expocacer equivale ao seu. Ou ele fala, então, tudo bem, eu uso o dele, mas equivalente ao da Expocacer, ou seja, a auditoria feita pela Expocacer, contempla. Então, evita esse número grande de presenças para olhar a mesma coisa, para o mesmo fim. Então, o exportador que usa o seu próprio protocolo, ele pode se valer da auditoria já feita pelo ECO. Okay. Então, o produtor não tem que responder a N outros para esse fim. Substitui, mas não anula, né? Não é nenhum substitui em prejuízo do outro. Entendi. É uma questão de aplicabilidade. Entendi. E o que nós percebemos nesse 1 ano de trabalho, né, de 24 para agora? A aceitação do protocolo a tal nível que há uma premiação para o uso do protocolo ECO. E uma premiação que hoje se equivale ao 4C, que é um protocolo que já existe há anos, né? Para não dizer há décadas. E o ECO já nasce com essa credibilidade. É um protocolo que é gratuito para todos os cooperados, não é isso? Sim. Sim, é gratuito e o que eu acho interessante é o seguinte, a Expocacer, ela tem suas políticas, né? Hoje nós temos um departamento muito robusto que é coordenado por uma diretoria de processos, tecnologia e inovação e tem uma política de atos cooperativos que prevê que se algum produtor da região do Cerrado Mineiro tiver o interesse em se tornar um cooperado da Expocacer, ele
tem que passar antes por uma auditoria do Departamento de Sustentabilidade. Então, a gente faz essa avaliação para entender o nível de boas práticas da propriedade. Não significa que a Expocacer não é uma cooperativa inclusiva. Pelo contrário, nós queremos dar suporte para o produtor, nós queremos orientar o produtor, nós queremos apoiar o produtor com esse departamento robusto que nós temos. Então, com o protocolo Eco, nós conseguimos ter o quê? Uma diretriz, onde o produtor não fica engessado apenas no isso está errado, isso está certo. Não, ele tem ali um diagnóstico da sua propriedade, assim que ele recebe essa visita, e um projeto de melhoria contínua, onde ele pode avançar até para uma certificação regenerativa, né? Desde a sua entrada na cooperativa. Então, a gente está trabalhando para ter esse protocolo em todas as fazendas de todos os cooperados da Expocacer, justamente porque é importante o produtor ter esse diagnóstico, ter uma diretriz. Tá, nesse indicador aqui eu não estou indo tão bem, mas nesse aqui eu estou indo muito bem. Agora, deixa eu melhorar esse ponto aqui, porque não está legal e eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é um protocolo muito didático, tanto para a área que está aplicando, né, o time de técnicos, quanto para o produtor. E quando o Simão fala das auditorias, é algo muito redundante, porque imagina, todos os protocolos têm a mesma equivalência, a mesma credibilidade e as auditorias são idênticas. Então, foi um momento ali que o produtor realmente questionou o motivo de tantas auditorias num momento tão importante que é a safra, a colheita. Não que eles não queiram receber auditorias, eles acham super importante demonstrar essas boas práticas no momento assim mais corrido dentro da sua propriedade, onde vem bastante safristas, mas não faz sentido ter várias auditorias com o mesmo tema, né? Então, é uma forma também de atender a necessidade, a dor do nosso cooperado. Porque a Expocacer, por ser uma cooperativa, a gente está falando de cooperados. A cooperativa são os cooperados. E nós estamos ali para entender essas necessidades, essas dores e buscar estratégicas que são eficazes tanto para o produtor quanto para o mercado. E com o protocolo Eco, nós estamos vendo que isso é possível, que essas boas práticas têm nos resultado várias colheitas boas, né? Produtores que começaram com Eco e hoje já buscam outras certificações com outros focos, né? Mais direcionados para buscar mercados que estão pedindo, né, qualidade mais impacto. E a gente pode falar de desafios técnicos e institucionais na aplicabilidade do protocolo? Ana, desafio é uma palavra que se aplica à vida. Viver é um constante desafio. Tudo que se faz com desafios. O desafio, ele também é fator promotor. Você tem desafio, você se prepara e se impulsiona para o desafio. Então, ser desafiado é algo que faz caminhar para frente. Ser desafiado é que nos leva a buscar soluções, buscar tecnologias. Então, se você perguntar, é um desafio? Sim, é um desafio nesse sentido. Por que um desafio? Para que tenhamos processos bem estabelecidos, você tem o desafio da cultura, a cultura de absorção de uma gestão por processos, por exemplo. Isso é desafiador? É desafiador. Estamos acostumados à gestão por hierarquia, gestão por custo. Agora, gestão por processo é um desafio. Veja, uma gestão por processo, ela tira o aspecto hierárquico, porque o que comanda é o processo e não quem dá a ordem. Isso é desafiador? É, porque nós temos uma cultura, no mundo, a cultura hierarquizada, e o processo é uma cultura que horizontaliza, né? Ou seja, o que vale é se o processo está sendo cumprido, não é o quem está fazendo, é o que se está fazendo. Então, esse é um desafio de todos os protocolos, vencer a estrutura, a refratariedade natural a processos. O processo ele não permite encurtar caminhos, né, porque ele é feito, ele é medido justamente para que se evite desvios que possam comprometer o resultado final. Quando se fala em processo, é como se fosse uma teia de aranha. Você toca num campo da teia, aquele toque reverbera na teia inteira. E se você cortar um fio, afeta a estrutura da teia. Então, um processo, você cumpre a parte dele e ela não cumprida, ela prejudica toda a sequência do processo. Então, é importante entender isso. Todos os protocolos têm essa característica. Você ponderou desafio mercadológico. Eu não chamaria de desafio nesse sentido de dificuldade. Mas qual o desafio? Também mostrar que
A cultura de produção está se coadunando com a cultura de consumo. O desafio é mostrar ao consumidor: olha, consumidor, o que você está pedindo, estamos entregando. Por isso surge a ideia desse direct trade, direct farm, que é a conexão produtor-consumidor. Sem extinguir a cadeia meio, não é isso, mas que o consumidor esteja enxergando o produtor e que o produtor esteja enxergando o consumidor. E cooperativa é o elo principal para esse processo. Por que o elo principal? Porque cooperativa é a extensão do produtor. Cooperativa não é um intermediário no sentido de disruptura de uma cadeia. A cooperativa não é uma atravessadora, ela é a extensão do braço do cooperado. Então, é um desafio, sim. Qual o desafio? Capilaridade dessa extensão. Fazer com que essa ideia do protocolo chegue ao maior número possível de consumidores. E por que eu chamo desafio? Porque a cooperativa não trabalha com o B2C. O que é B2C? É uma linguagem técnica da economia. B2C é o produtor, no nosso caso, com o consumidor direto. Nós não fazemos isso. A Expocacé não vende café ao consumidor direto. Ela vende a um torrador, a uma cafeteria que vai atender. Então, o B2C nós não fazemos, nós fazemos o chamado B2B, né? Business to business, né? Ou seja, negócio para negócio. Mas precisamos comunicar ao consumidor, para que o consumidor comunique ao torrador e o torrador busque aquele café. Então, isso é um desafio, sim. Qual o desafio? Uma cooperativa que faz o B2B, convencer para um negócio B2C sem entrar no negócio B2C. Ou seja, sem fazer negócio direto com o consumidor, mostrar ao consumidor que ele deve exigir daquele que faz negócio com ele aquele tipo de conduta que é oferecido pelo protocolo. Então vejam quantos desafios que são motivadores, que na verdade são pontos de incentivo, de motivação para cada vez mais trabalhar com a penetrabilidade do protocolo. Então, muito bem colocada essa sua pergunta. Simão, muito obrigada. Fala, do ponto de vista técnico, o Departamento de Sustentabilidade, eu acredito que deve ajudar, né, o produtor a superar esses desafios técnicos na lavoura, né, no campo. Como é que vocês fazem isso? Como é a atuação do seu departamento hoje aqui? Olha, a atuação no campo com os cooperados, ela é muito leve, né? Nós sempre vamos com essa visão de apoio mesmo. Então, é interessante o produtor ter esse diagnóstico, essa visão holística do negócio dele, entender quais pontos ele precisa realmente trabalhar, melhorar. E é uma troca muito, muito grandiosa, porque o produtor, ele repassa para a gente os desafios e depois dessa aplicabilidade do protocolo ECO, surgiram vários outros projetos, de acordo com a necessidade do produtor. Um exemplo foi a cartilha de boas práticas trabalhistas, que hoje ela tem um anexo que é o manual de construções rurais. A Expocacé fez um investimento muito considerável para a gente conseguir entregar para o produtor esse manual de forma clara, com planta baixa, com plantas 3D, para ele entender o que ele precisa ter em cada infraestrutura ali da propriedade, qual distância que ele precisa respeitar de acordo com a legislação NR31, de forma que ele não corra riscos com a legislação, fiscalização, né, multas. Então, o produtor, ele está resguardado quanto a isso e ele trabalha de forma mais profissional mesmo, porque o produtor, ele precisa, né, contratar equipe de construção, pedreiros, né, para conseguir atender a demanda dele, mas esse conhecimento técnico da legislação da NR31 é algo que ele pode contar com a cooperativa. E a gente viu que os produtores, eles se demonstraram muito interessados em fazer todos esses projetos nas fazendas, principalmente as fazendas que não tinham nenhuma certificação, que estão entrando nesse viés mais sustentável agora, e a gente construiu esse projeto para atender. E aí surgiu também a jornada trabalhista, onde nós temos encontros várias vezes no ano com um especialista na temática para levar para o cooperado, e não só o cooperado, né, todos os stakeholders, para entender e desmistificar tudo que está previsto ali na legislação. O último encontro que nós tivemos foi a abertura de safra, né, nós falamos sobre contratação, principalmente de safristas, e foi um momento muito rico, onde a gente conseguiu esclarecer, tirar dúvidas de várias questões que o produtor ali não sabia como atuar no campo. E aí ele foi para uma safra bem mais segura. Inclusive, a Expocacé tem uma cartilha, né?
específica Sim, que trata do tema. Esse tema, né, o tema especificamente das leis trabalhistas, eles fazem parte das dimensões, porque, pelo que eu vi, o protocolo é baseado em dimensões, né? sim. Explica pra gente quais seriam essas dimensões. Esse tema seria uma das dimensões Sim, a do base protocolo? do protocolo ECO hoje é a legislação local, Código Florestal e legislação trabalhista local. Então, essa é a base. Quando a gente fala ali numa melhoria contínua, a gente está falando da demanda do mercado. Então, UDR, que é a Lei Antidesmatamento da União Europeia, ela é prevista também no protocolo ECO, mas como uma melhoria contínua. Nós não vamos deixar de certificar um produtor no protocolo ECO porque ele não cumpre com a UDR. Mas o produtor que cumpre com a UDR, ele tem ali uma pontuação bem mais alta em relação aos produtores que não cumprem. E é importante ter também essas demandas do mercado no protocolo, porque o produtor ele fornece cafés para diversos mercados. Então o produtor precisa ter noção de que legislação ele está cumprindo, para onde ele pode mandar o café dele. Né? A Expocacer é uma exportadora e a gente está ali para fazer essa ponte para o produtor. E o protocolo ECO, por meio do protocolo ECO, vocês conseguem auxiliar o cooperado nesse sentido, né? Com certeza, e também ter uma visão bem holística do nosso quadro de cooperados. Hoje a gente trabalha bastante com dashboards, com BIs, e a gente consegue entender ali quais indicadores nós precisamos trabalhar no campo, quais regiões estão mais escassas de algum requisito específico da legislação, e então trabalhar de forma mais assertiva juntamente à diretoria da cooperativa e o conselho de administração. Então, por meio desses indicadores, a gente conseguiu trazer vários projetos, né, um deles foi a cartilha trabalhista, esse manual de construções que era uma demanda do produtor. A gente viu que essa orientação mais operacional, ela estava em falta em várias regiões, então tudo isso é de acordo com os indicadores. A gente precisa ter indicadores, entender qual a forma mais assertiva de trabalhar. Então é algo bem estratégico, tanto para a cooperativa quanto para o cooperado, que tem esse diagnóstico e esse plano de melhoria. Ele sabe exatamente onde ele está e para onde ele precisa ir e o que ele precisa fazer para chegar no objetivo dele. É uma forma bem didática do produtor trabalhar no campo. A avaliação desse protocolo, como é que ela funciona? Além da auditoria, né, por parte da Expocacer, vocês contam com auditorias externas? O Simão falou algo bem interessante em relação ao cumprimento, a metodologia, né? A metodologia da Isso. plataforma global do café. Existe os protocolos de segunda parte e os de terceira parte. Nós estamos no de segunda parte. Mas a Expocacer, ela é muito inquieta pelo progresso, ela buscou uma casa certificadora, uma entidade certificadora, para certificar esse protocolo, para certificar as fazendas que fazem parte desse programa. Por quê? Contratar uma segunda parte seria uma empresa de consultoria. Então a gente foi além, não, vamos contratar uma casa certificadora acreditada pelo Inmetro, acreditada pela ISO 17065, para a gente conseguir ter essa credibilidade. E resultou em vários frutos positivos, né, Simão? O mercado viu com bons olhos, e daí então a gente já tem uma demanda do mercado e estamos trabalhando para incluir todos os cooperados nesse protocolo. Cada produtor, cada cooperado vai ter um diagnóstico, vai estar no nível, e isso não prejudica, pelo contrário, é um grupo de produtores que fazem parte de um projeto, mas o trabalho, ele é individual. Então, o produtor, ele tem o diagnóstico da fazenda dele por fazenda e ele sabe o que ele tem que fazer em cada propriedade. Simão, na prática, já temos resultados positivos, impactos positivos junto aos nossos cooperados por meio do protocolo ECO? Sim, temos um impacto no campo, que foram as melhorias dos processos produtivos. Porque um protocolo, ele não obriga, ele orienta e se percebe a melhor forma de fazer, a forma adequada a se fazer. Então isso gera melhoria na prática, melhoria nos processos. Vocês já perceberam isso? Claramente, porque é o primeiro objetivo do protocolo. E esse objetivo não sendo cumprido, a pessoa não está inclusa no protocolo. E quando você fala em melhoria de processo, você também fala em eficiência. Então você aumenta a eficiência produtiva, não no sentido produtividade, mas eficiência produtiva nos processos, melhor aplicação de produtos, melhor economia no uso de produtos. Vou trocar em não economia, chamaria de racionalidade no uso de produtos, racionalidade no uso de máquinas.
Então, isso tudo dá ganhos de produtividade da operação do produtor. Então, isso é uma consequência imediata. Outro, digamos, benefício colhido é a precificação. Como eu disse, hoje o protocolo Eco, os cafés de produtores que estão no protocolo Eco, nós conseguimos incluir em programas de fornecimento nos clusters de produção da Expocacer. Então, nós temos clusters hoje com grandes torradores e nesses clusters o protocolo Eco ele recebe uma premiação, tal qual o 4C. Então, há um benefício já econômico nesse protocolo. Um outro benefício que talvez não seja mensurável é o benefício de imagem. Porque uma fazenda que demonstra que tem processos definidos, que cumpre os processos, que tem uma acreditação de um protocolo respeitado pelo mercado, a imagem muda. E uma mudança de imagem, uma melhoria de imagem leva a melhor liquidez operacional na comercialização. O que eu quero dizer com liquidez operacional? Entre comprar o café de um produtor não certificado e um certificado, opta-se pelo certificado. Eu posso trazer como exemplo, que não é ligado necessariamente ao eco, mas tem o eco atuando, que é hoje a cafeicultura regenerativa. Nós temos hoje um dos maiores torradores do mundo estabelecendo critério de liquidez, ou seja, até uma data X, 2035, 90% de todas as compras terão que ser cafeicultura regenerativa. Isso é liquidez. Mas ele não paga a mais, mas ele pretere, ou seja, ele deixa de comprar um para comprar o outro. Então pode-se perder liquidez. E quando se perde liquidez no mercado premiado, você vai para o mercado comum. Então isso esse benefício de imagem, ele afeta muito o interesse de quem comprar, ou seja, quem vai comprar tem interesse de comprar de quem, né? Desse que tem o protocolo. Então tem benefícios vários que vão além apenas da precificação. E aqui até abro um espaço, ou abro um parêntese, para entendermos. Essa ideia do protocolo, ela faz parte de um conjunto de reposicionamento de imagem e de mercado da Expocacer. Esse reposicionamento, a mudança da logo e etc., aconteceu em 23, ele não começou em 23. Esse projeto de reposicionamento, ele começou em 2016. Ele tomou força em 2018. Veja, estamos falando de um projeto de reposicionamento de 9 anos para 10 anos, que lendo a realidade do mercado. E a Expocacer precisava responder à realidade de mercado. Mas não só responder, ela precisava antecipar realidades futuras de mercado. Então, desde 2016, a Expocacer vem trabalhando nesse seu reposicionamento prático. E tanto que teve alteração estatutária em 2018, aquela alteração estatutária já foi dentro de um projeto de reposicionamento. Não foi uma alteração apenas por mudar um estatuto, para mudar um estatuto que demonstrasse ao mercado o real interesse da Expocacer na relação cooperado-mercado. E então foi feita a adequação, em 2021 uma outra adequação, e aí foi construindo esse processo que em 2023 culminou com a mudança de marca. Mas a mudança de marca, ela foi consequência do projeto, ela não era o objetivo do projeto. O objetivo era o reposicionamento. E nesse reposicionamento construiu-se, ou melhor, apresentou aquilo que a Expocacer sempre primou, mas que talvez não conseguia colocar isso em palavras e atitudes transparentes ao mercado, e ao cooperado principalmente, que é o que nós chamamos de propósito. Então, se observarmos o propósito da Expocacer, o propósito descrito, nós veremos que o eco é parte intrínseca desse propósito. Quando lá diz inspirar, fomentar
fomentar e nutrir, né? Inspirar, fomentar e nutrir uma cafeicultura de vanguarda, atrelada ao impacto. É aquilo que eu disse, não era só responder ao mercado, é ser vanguarda, é antever aquilo que o mercado poderia, naquilo que o mercado poderia se transformar. Isso nós chamamos de planejamento preditivo. Então, nesse reposicionamento da Expocacer, o elemento preditivo é que foi estabelecido para ser trabalhado. Nós temos elemento corretivo, elemento preventivo e elemento preditivo. O elemento corretivo é quando se encontram erros, você corrige-os. Então, é uma correção. O elemento preventivo é você estabelecer defesa. Caso aconteça algo, você está preparado. O elemento preditivo é você já se organizar para fazer aquilo que hoje é tendência e que à frente vira realidade. E essa é a ideia da vanguarda. E observemos os verbos que estão no nosso propósito: inspirar, fomentar e nutrir. O protocolo nasce nesse bojo. Ele é altamente inspirador, ele fomenta as boas práticas e ele nutre os conceitos, ele nutre o mercado daquilo que ele busca. Então, vem ao encontro do que se busca, do que a Expocacer busca. E esse protocolo é vanguardista porque ele conecta o cooperado e o consumidor. Ele conecta em termos de percepção. O cooperado não vai lá vender para o consumidor, mas o consumidor está comprando algo sabidamente correto, cuja produção foi feita correta. É o que nós chamamos de ambientalmente inteligente, socialmente inteligente, que é esse lado. Então, a cooperativa vai cumprindo a sua função de ser a extensão do cooperado. E esse protocolo não é mais um. Ele é o protocolo da Expocacer para o seu cooperado. É aquele protocolo, digamos, feito dentro da família, ou seja, conhecendo o produtor. A realidade. Farla disse aqui, quando vai se admitir, vai se analisar a proposta de admissão no cooperado, é feita uma vistoria na fazenda. Essa vistoria, ela não é só para verificar as práticas, é para conhecer a cultura daquele cooperado. O que é cultura? Como ele enxerga, como ele se posiciona, como ele age. Se aquele jeito de agir dele tem a ver com o jeito de agir dos outros cooperados que formam a cultura chamada Expocacer. Então se avalia essa cultura para saber como tratar com aquele cooperado. Porque embora uma cooperativa seja uma coletividade, a coletividade é formada por individualidades e as individualidades são subjetivas. Então você trata a pessoa de uma forma que vai ao encontro do que ela precisa, o outro de uma forma que vai ao encontro do que ele precisa, e podem ser não idênticas, mas com o mesmo objetivo, respeitando a isonomia, os direitos iguais a todos, mas a forma de agir diferencia. Há cooperado que prima pela qualidade, há cooperado que além da qualidade prima pela sua própria história, há cooperados que além da sua própria história prima por uma conservação ambiental no sentido, digamos, de agrofloresta. Então, o diálogo com cada um é diferente. Os direitos são os mesmos, mas o diálogo é diferente. Eu posso trazer uma comparação mais familiar até. Imaginemos uma família que pai, mãe e os seus 4 filhos. Os 4 são iguais? Não. O jeito de conversar com um filho é diferente de conversar com outro, mas ambos, ou melhor dizendo, os 4 no exemplo, são amados igualmente. Verdade. São respeitados igualmente. Têm os mesmos direitos, mas o diálogo, o jeito muda de acordo com cada um. Então, conhecer o jeito de ser de uma fazenda permite-nos trabalhar melhor com aquele jeito de ser. Ou seja, as diferenças são consideradas. Isso é o princípio desse protocolo. O que tem diferente nele? Isso. Ele não igualiza no sentido de uma linha de corte.
Ele reconhece o nível de cada um, o nível de busca de cada um, e vai responder a esses níveis. Essa é a grande diferença do protocolo. Um fato muito importante também é o reconhecimento do protocolo pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Vocês acreditam que esse reconhecimento federal contribui para esse impacto positivo tanto para o produtor, para o consumidor, quanto para o mercado? Contribui. E vou além. O que é o reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA? É que esse protocolo atende às diretrizes que o MAPA tem para a agricultura brasileira. Que esse protocolo responde às demandas necessárias pelo o mercado consumidor, mercado econômico, e com isso o MAPA indica, não no sentido vou indicar esse e não aquele, não, ele indica no bojo das certificações o protocolo eco. E ao fazer isso, ele está informando ao mercado econômico, ao mercado da economia verde, que aquele protocolo goza de credibilidade. E o que se busca agora com o eco? A relação com o sistema financeiro. Hoje, agora, o nosso passo que está sendo dado é para que consigamos, junto ao sistema financeiro, o reconhecimento prático. O que é reconhecimento prático? Redução de taxas para quem tem o protocolo eco. Nós estamos em conversação. E a redução de taxa para a Expocacer? Não, para os cooperados, nas operações que eles fizerem com os agentes financeiros. E estamos alinhavando essas conversas para que haja esse reconhecimento para as linhas verdes. Então, se há uma linha verde, por que não essa linha verde valorizar os protocolos e por que não o eco? Então, nós já avançamos em conversas com agentes financeiros para que isso seja uma realidade. E talvez a tenhamos, quem sabe, já para o próximo plano. O próximo plano safra. E não é algo que vai ser que é feito assim, vamos dar um desconto. Não, vai fazer parte da política da safra. E isso é o passo seguinte. A Farla disse aqui, a Expocacer é inquieta. É inquieta sim, porque não é só a questão de processos bem definidos na fazenda. Não é só prêmio em preço. É também o fomento financeiro que esse protocolo pode gerar. Ao ter certeza que o protocolo garante boas práticas agrícolas, respeitabilidade ambiental, respeitabilidade social, o que é isso? Os elementos necessários da economia verde. Então, por que não reconhecer o protocolo como um incentivador? E isso é vanguarda, porque saímos também à frente para essa demanda. E já levamos essa demanda ao sistema financeiro. Não é algo... estamos aguardando as respostas, né? Mas o rebate de juros pode ser pequeno. Mas já é o reconhecimento que daqui a pouco ele pode ser mais. Então é algo que nós estamos trabalhando também, né? Faz parte desse interesse. A cooperativa, ela pensa em muitas coisas para o seu cooperado. Muitas vezes o cooperado olha a cooperativa só pelo preço do café que ela está oferecendo, que deve ser, sim, sempre melhor. Quase sempre melhor. Mas ela oferece mais. É preciso observar os valores agregados. Então, imaginemos uma cooperativa que o seu cooperado, que está no seu protocolo, consiga uma linha de crédito com um subsídio porque tem o protocolo. Soma esse subsídio ao preço que ela paga no café que ela comercializa do cooperado. Significa, então, já um agregado, um ganho. Some-se a isso o menor custo porque teve processos que deram que otimizaram os recursos, as práticas agrícolas. E aí, somando esses três elementos, eu diria que esses três elementos formam o preço do café, o preço da comercialização. Então, são mais elementos. Uma cartilha com a prática de orientações trabalhistas, uma cartilha que trata dos croquis de construções dentro da respeitabilidade das normas regulamentadoras. Isso significa menos exposição a riscos, menos exposição. Isso mitiga riscos, não resolve, mas mitiga riscos. E isso significa que um passivo oculto desaparece. Olham quantos fatores podem ser somados.
Diferentemente de quando um produtor simplesmente vende seu café para o exportador, que não oferece nada além do preço. Então é preciso perceber que o ideário cooperativista, ele quer oferecer o melhor preço, mas é preciso perceber que há vários outros benefícios agregados que, somados, precificam, dão resultado. Então é importante isso, é importante perceber que depois ainda há uma devolução de resultado para o produtor. Então são elementos importantes, e eu repasso isso aqui, porque o eco nasceu dentro dessa filosofia. Então ele tem que ser entendido, visto e trabalhado com essa filosofia. A filosofia de agregação de valor. Preço, a qualidade determina. Valor são as práticas que vão determinar. Valor é aquele agregado sobre o preço. O valor ele é sempre um sobrepreço. Quando se dá preço, se dá pela qualidade. Agora, quando se enxerga um valor além da qualidade, há o prêmio, que é o que nós chamamos, efetivamente, valor agregado ao produto. E o protocolo eco, ele agrega valor em todo o elo da cadeia, né? O Simão disse bem aqui, ao cooperado, ao comprador, ao importador, ao consumidor final. Então, imagine o impacto que o protocolo está gerando em todo o elo da cadeia. Perfeito. A gente já começou o protocolo com um número expressivo, né, de cooperados, e esse número dobrou acho que até mais que dobrou em pouco tempo. Como é que a Expocacer, né, tem feito para escalar mais cooperados no protocolo? Bom, até aproveito o podcast para informar para os cooperados da Expocacer que esse protocolo ele é aberto para todos os cooperados. Então, é um benefício o cooperado ter acesso ao protocolo e essa orientação técnica do time de certificação da Expocacer. Além de ter essa orientação, ele consegue agregar valor ao produto, né, com o pagamento de prêmios e ter essa diretriz aí durante todo o projeto. É interessante que esse aumento expressivo do quadro de cooperados no protocolo eco veio muito deles, né? O produtor ficou sabendo do protocolo e nos procurou porque ele está buscando essas orientações e essa melhoria contínua dentro da propriedade. Aproveitando o gancho, o produtor que está nos assistindo e deseja fazer parte do protocolo, qual o primeiro passo que ele deve dar? É só procurar a área de sustentabilidade e certificação da Expocacer ou o agente de negócios que está antenado a todas essas expertises da cooperativa que vai direcionar para o nosso time e a gente agenda uma visita, né, conversa com o produtor, explica todo o projeto e faz esse diagnóstico, esse projeto de melhoria contínua na fazenda dele. Tem custos? Não, o produtor não tem custos, então é realmente um benefício para o cooperado, porque a Expocacer ela é muito preocupada com essa melhoria contínua de todas as propriedades e também com o pertencimento do cooperado na Expocacer. Então a gente tem o programa Pertencer, que o Simão vai comentar bem aqui em relação a esse projeto grandioso, e esse pertencimento do cooperado da Expocacer, ele vem muito de encontro com essa iniciativa do protocolo eco. Um parêntese, tem custo não para aderir ao protocolo, mas o produtor terá gastos, investimentos para, se necessário, para a melhoria dos seus processos. Perfeito. Então, sim, ele vai ter, talvez, que construir uma outra estrutura para armazenamento de produtos, vai ter que, talvez, readequar o seu alojamento. Então, são investimentos naturais. Agora, o protocolo não traz nada de exigência que não seja factível e não seja da própria legalidade, da própria legislação. Então, quando se diz não há custo, é que ele não tem que pagar uma taxa para poder estar no protocolo como as certificações cobram, mas ele terá os seus investimentos necessários para adequação, e aí varia de produtor para produtor, dependendo do nível da adequação que terá que ser feita, né? Então, só para deixar, não gerar aquela ideia que, então os investimentos necessários serão cobertos. Não, os investimentos são, sim, do produtor, eles agregam, até agregam valor à fazenda, são benfeitorias à fazenda. E são benfeitorias aos processos, né, produtivos. Fala toca aqui no assunto do pertencer. É importante nós trabalharmos com essa ideia. O que é o programa Pertencer? É um programa
que visa valorizar a aderência do produtor, do cooperado à cooperativa, valorizar o envolvimento do cooperado com a cooperativa. É um programa de cashback, ou seja, que o produtor acumula valores para serem utilizados nos serviços da Expocacer. Esse é um programa que analisa o perfil do produtor durante um período safra, um ano safra. Então, o perfil de 1º de junho a 31 de maio é analisado. O que é esse perfil? Qual foi a produção colhida? Quanto da produção foi armazenada na cooperativa? Quanto da produção foi comercializada com a cooperativa? E isso gera um número de pontos. Se ele pertence ao Educampo, se ele tem lá a Unimed pela cooperativa, e vários serviços que a cooperativa oferece que ele utiliza. Alguns são computados como ranking e outros como plus, né, como um acréscimo de pontuação sem prejuízo dos que não têm. Mas, e quando assim é feito, ele é categorizado em um ranking. Por exemplo, ele é um Prime, ele é um Gold, um Platinum, e, de acordo com essa classificação, tem um quantitativo de valor, de cashback. Para cada saco, por exemplo, depositado na Expocacer, ele tem um cashback de X, né, X centavos por saco, X reais por saco. E esse cashback forma o saldo. E ele pode utilizar esse cashback para os compromissos que ele tem com a cooperativa. Por exemplo, ele pode utilizar em consumo na cafeteria, ele pode utilizar para pagamento das taxas de armazém, serviços de armazém, ele pode utilizar para reduzir, ele pode utilizar para pagar o Educampo, para abater no Educampo. Então, é um dinheiro que ele passa, ele só não tem como sacar em espécie, mas ele passa a ser usado na Expocacer para diminuir o custo do cooperado. Então, é um programa de atendimento mútuo, né? Quanto mais o cooperado atua com a sua cooperativa, mais ele também recebe da cooperativa. E quanto mais a cooperativa devolve a ele, mais ele opera com a cooperativa. Então, há um processo, digamos assim, de retroalimentação, um processo mútuo. E é importante, porque nós temos alguns produtores que não se ranquearam. Por quê? Porque não operam muito com a cooperativa. E aí, lógico, nós buscamos saber o porquê de não operar com a cooperativa, nesse nível de pontuação. Operam, mas talvez num nível menor. Então, esse programa ele busca ser bastante equânime. Por exemplo, produtor que tem armazém próprio, ele não é computado para fins de aderência aos cafés que são depositados no armazém. Ele tem ele não vai sofrer prejuízo por isso. Então, quanto eu deposito lá é contado no ranqueamento. Como eu tenho armazém próprio, eu vou ter que levar café para lá para ranquear? Não. Ele é considerado como não se aplica esse tipo de computação para ele. Produtor que não tem armazém e leva para a Expocacer, aí ele tem uma outra forma de computação. Então, por isso que nós separamos, produtor que comercializa com a Expocacer. Então, isso vai gerando aderência, e a aderência gera pontos que geram um ranking. E uma vez gerado o ranking, gera quantos centavos por saco de benefício ele passa a ter, nos cafés comercializados ou nos cafés depositados no armazém. Então, é um plano semelhante, não vou dizer igual, semelhante, ou se aproxima aos planos de pontuação de cartões de crédito, de companhias aéreas, se assemelha, né? E gera esse cashback, ou seja, esse valor financeiro, esse valor em moeda, para ele utilizar na própria cooperativa. E isso é um programa que começou já há 2 anos, e cada ano ele vai se aprimorando e vai aumentando também, né, o grupo de produtores que estão ranqueados. Isso é um valor significativo no aspecto absoluto? Talvez não, mas tem um valor relativo muito forte do reconhecimento. E pode ser utilizado, a gente vê algumas vezes lá na cafeteria, né, mediante autorização, os filhos dos produtores vão na cafeteria, ali consomem e usam o cashback. Quer dizer, não sai dinheiro, não precisa pagar, né, do bolso, está lá usando o cashback. Outros têm lá para pagar a armazenagem. Abate para mim o cashback que eu tenho aí da armazenagem. E tem casos que o produtor fica quase que abate o mês inteiro da armazenagem. Os cursos, né, Simão? Os cursos que são oferecidos, que algumas vezes tem a contrapartida, né, porque a cooperativa ela tem a contrapartida dela, o Sebrae faz a contrapartida dele, pode ser a contrapartida do cooperado. Então é um programa
que o nosso setor de atendimento ao cooperado, o CAC, tem divulgado, tem conversado com o cooperado, e se algum que nos ouve, nos assiste, melhor dizendo, não conhece o programa, procura. O agente de negócio também está muito por dentro desse programa, mas se quiser, procura a equipe do CAC para explicar bem esse programa, porque é interessante. E é interessante no aspecto monetário, sim, mas ele é interessante para consolidar a reciprocidade e a respeitabilidade que a cooperativa tem com o seu cooperado. Estar no protocolo, fazer parte do protocolo ECO tem um peso? Tem um peso para o ranqueamento. Ele entra no plus, que nós falamos. Por exemplo, Unimed entra no plus, Educampo entra no plus, o protocolo entra no plus. O que é o plus? A pontuação é igual, a forma de calcular a pontuação é igual para todo mundo, mas tem um plus. Pode ser que a pessoa atingiu, estou inventando aqui um número, 180 pontos, mas pelo plus ela vai para 190. 189 seria Gold, por exemplo. 190 seria Platinum. E por causa do plus, ele chegou ao Platinum. Mas não prejudica nenhum outro no cálculo. O cálculo é o mesmo para todos, por isso que eu chamo de plus. Então, observa, olha, ele tem a Unimed via Expocacer, ele tem o Educampo, ele tem o protocolo, então vem os pontos do plus. E pode ser que ele ascenda a categoria da frente por causa desses plus. Bacana. Simão, o protocolo ECO é para todos os produtores, independente do porte do produtor? Não só o protocolo ECO. A cooperativa é para todos os cooperados, independentemente do porte. Isso é importante dizer. Independentemente do porte, independentemente, a comercialização de café independe da quantidade de café, o que se olha é a qualidade, a característica. Então, o protocolo ECO, ele não fugiria a isso. Ele é para todos os produtores, não interessa o tamanho dos produtores, não interessa o volume de produção, não interessa a qualidade da produção, interessa o produtor, interessa o cooperado. Esse é o olhar. Não se tem olhar ao cooperado, uma cooperativa não olha o cooperado pelo seu tamanho. Ela olha pela sua individualidade, porque senão não seria um pensamento cooperativista. Eu só ouvi motivos para fazer parte do protocolo ECO, né? Eu não sou produtora, mas se eu fosse, eu com certeza faria parte. Foi muito bom conversar com vocês, aprender mais com vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e eu vou fazer já aproveito e faço um novo convite para a gente conversar sobre a cartilha trabalhista, né, e falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Muito obrigada mais uma vez e sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Uma honra. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom estar aqui com você. Obrigado. Uma honra também para mim.